gente que lutou muito para que eu pudesse ter 1 segundo de fala. Existe uma importância também, né, num outro lugar, de a gente poder materializar a história também. Contar a história pela nossa perspectiva. Está começando mais um episódio de Luzes Negras Podcast. Neste episódio, nossos convidados vão falar um pouco sobre como a ancestralidade faz a diferença em alguns trabalhos. E também sobre como é o olhar de um artista negro. O Johnny não pôde estar com a gente no momento, mas está acompanhando o nosso bate-papo remotamente. Johnny, como é o olhar do artista negro? Teve um momento que eu sempre soube que eu era negro e sempre soube que eu seria artista. Quando eu descobri que eu poderia ser um artista negro, tudo mudou também na minha vida, né? Porque eu poderia olhar o mundo, eu poderia criar arte, não só pelo meu olhar de artista, pelo meu olhar de artista negro, que não é um olhar puro, não é um olhar ocidental, não é um olhar onde muitas escolas de teatro apresentam as referências, né? Que parte de um lugar sem cor, mas a gente sabe muito bem a cor que tem, porque não é racializado. Isso influencia de alguma forma? Influencia porque em vários espetáculos, por exemplo, já coloquei para cena elementos africanos ou afro, sabe, brasileiros, né, que não são exatamente africanos, mas que tem essa mistura. Então, o jongo, a capoeira. Tudo que a gente faz vai acabar puxando um pouco da nossa ancestralidade, porque é isso, estando com os nossos corpos em cena. Eu tenho um cabelo muito grande e muito armado, né? Hoje ele tá preso, mas ele é muito grande, né? Enfim, só de estar ali, só de estar com aquele cabelo, só de estar em frente a uma plateia que tava vendo. Então, só os nossos corpos estarem em cena já diz muito. Já é algo marcante. Eu enxergo fundamental e eu enxergo também como uma coisa natural, como uma coisa normal num país como esse. Eu procuro não ter muitos espantos, sabe? De, nossa, temos negros. Porque isso não deveria ser uma conquista, né? É claro que é, mas não deveria. Mas eu busco enxergar com o máximo de naturalidade possível. Pessoas retintas, elas representam 13% da população e nós, que somos os pardos, representamos a maioria da população. Então, isso também diz muito sobre o Brasil, sobre a miscigenação, que a gente sabe que é um processo de violência. Pretos e pardos estão na categoria negros, né? E é algo ligado à realidade de vocês também, né? Mas entendendo que a gente falando de arte contemporânea, de uma arte que reflete o nosso tempo hoje, desde o TEM, que trouxe de forma muito forte a política para dentro da pesquisa artística, a gente vem refletindo sobre o nosso tempo, sobre os nossos corpos no nosso tempo. Então é sobre refletir como a nossa estrutura de país, ela é uma estrutura pautada no racismo, e então a gente olha para isso e leva isso para dentro da cena, para a gente entender isso, refletir isso, fomentar isso, porque é como a gente consegue olhar para o nosso presente. Né? Porque as nossas vivências enquanto pessoas pretas têm também uma poética, há também uma ótica, há coisas a se dizer, há narrativas, há diferentes maneiras. A gente olhar uma rua escura é diferente de uma pessoa branca olhar uma rua escura. Isso já é poesia. Como a gente faz um teatro que reflete o nosso tempo hoje, a gente vai trazer, mesmo para uma peça que não foi concebida dessa forma, a gente vai trazer as nossas questões de hoje. E as nossas questões de hoje são as questões do nosso corpo, as questões da nossa identidade, as questões das nossas pautas todas, né? E em relação ao público das peças? Eu acho que o público de teatro sempre foi majoritariamente branco mesmo, né? Porque teatro em um longo período da nossa sociedade foi um hobby muito elitizado, né? Ir ao teatro era um lugar de alta classe. Isso interfere de algum modo? É um diálogo sempre, né? Seja para um público branco, ou seja para um público preto, ou seja para um público, enfim. A gente sempre pretende falar olhando no olho da plateia e entender, a gente está aqui num pacto de palco-plateia para a gente poder refletir sobre isso aqui. E como
vocês fazem para que isso chegue cada vez mais no público de pessoas negras? O grande ideal é justamente descentralizar o teatro. A gente conseguir fazer um trabalho de captação de público mesmo, para que essa galera que só vem assistir teatro aqui no centro possa perceber que na periferia também existe teatro, existem manifestações artísticas potentes, né? Acho que é uma maneira, assim, de, entre aspas, assim, burlar o sistema, né? Quando a gente vem para um centro, a gente vê um público mais embranquecido. E a gente está falando de teatro, que é uma arte que não é uma arte valorizada no nosso país. É uma arte extremamente sucateada. Então, para quem hoje é feito teatro e que acessos que a gente possibilita ter para o teatro. Mas as pessoas pretas estão tendo mais espaço para apreciar o teatro? A gente tem visto uma crescente de público preto em espetáculos pretos. E a gente via, assim, uma plateia enegrecida, querendo consumir arte preta, querendo se ver reconhecida ali em cima do palco. E a gente tem visto que isso tem aumentado. A gente tem, aqui em São Paulo, pelo menos, um fortalecimento das narrativas pretas e de um público preto interessado em assistir espetáculos que falem sobre o tema. Levando a cultura fora do centro, não é? Para outros lugares. O nosso ideal foi que, da mesma maneira que essas pessoas vêm até o centro para assistir teatro, a gente conseguisse fazer com que os nossos vizinhos, os nossos amigos, os nossos familiares pudessem consumir arte também. Até porque isso mostra que na periferia também possui esse tipo de cultura. Exatamente, a arte pode estar nos mais diversos lugares. O episódio vai encerrando por aqui, mas sabemos que o assunto não. Obrigado por nos acompanhar e fiquem ligados para mais episódios. Acompanhem nossos convidados em suas redes sociais. @malandroterapeuta. @johnny.salaberg. DVD_Walker. Fi Celestino. Jéssica Marcelli. Jonan sou eu. E é isso, galera. Nos vemos em breve. Até mais. Até a próxima.